Boa noite para você de casa. Agora o NTV News. TRE de Minas julga procedente pedido do Patriota para perda de mandato do vereador João Marra. Condições ruins de tráfego na BR-365 continuam provocando prejuízos e reclamações. Na edição de hoje você vai ver também. A operação de carnaval da Polícia Militar na região contará com reforço no efetivo. Como fica a revisão da vida toda para as aposentadorias após o pedido de suspensão do INSS? O projeto quer fortalecer a indústria mineira e acelerar o desenvolvimento. Agentes de saúde e de combate às endemias pedem à Prefeitura a regularização da profissão. Competências emocionais para profissionais da saúde fecham assuntos do Congresso Mineiro de Ciências da Saúde. O recorde nas exportações do agronegócio em Minas. Ipseng e IMA lançam editais para concursos públicos. Ponte é demolida para canalização de trecho no córrego do Monjolo. Incidentes com crianças acendem alerta para os riscos e cuidados. Tudo isso e muito mais agora no NTV News. A Polícia Militar já traçou as estratégias de segurança que serão utilizadas nas cidades da região, onde ocorrem os festejos carnavalescos. De acordo com o comando, todo o efetivo da tropa será reforçado e utilizado nas ações. E a Polícia Militar da 10ª Região e aqui do 15º Batalhão de Polícia Militar de Patos de Minas vai reforçar o policiamento nos dias de carnaval, que já começa neste fim de semana, em 3 cidades da região, sendo Lagoa Formosa, Patos de Minas e Lagoa Grande, que fica no noroeste do estado, todas áreas do 15º Batalhão. Para falar a respeito desse assunto, o Tenente-Coronel R. Santos, comandante do 15º Batalhão. Comandante, vocês vão reforçar nesses dias de carnaval o policiamento em todas essas cidades, né? Sim. Nesse período de carnaval, são cortados folgas, férias, licenças, e nós trabalhamos até com empenhos extraordinários, principalmente do efetivo administrativo e efetivo de localidades que não têm o carnaval. Então, esses empenhos extraordinários reforçam os locais de evento, que aqui no 15º Batalhão estão focados principalmente em Lagoa Formosa e Lagoa Grande. São eventos que vão ter em praça pública, com controle e delimitação de pessoas em entrada, e o reforço do policiamento que vai da administração aqui do 15º Batalhão e também desses empenhos em reforço de municípios próximos, vai seguir tanto para Lagoa Grande quanto para Lagoa Formosa. Agora, a gente vê a polícia trabalhando com todos os seus equipamentos necessários, tecnologia, cães farejadores da Roca. Isso deve ser empenhado também nessas cidades? Sim, a gente trabalha com um sistema de malha protetora, né? Então, assim, nós temos o policiamento básico, que vai continuar sendo executado e até reforçado, porque nesse período nós não temos férias. Nós temos ainda esforços sobrepostos, que são os policiamentos lançados para recobrimento tático. Isso vai ser mantido em Patos de Minas e reforçado tanto em Lagoa Formosa quanto em Lagoa Grande, além do policiamento a pé, que é lançado em eventos, policiamento de eventos praticamente, né? Então, tudo visando a segurança dos foliões, que as pessoas se divirtam com a maior tranquilidade possível e que a gente transcorra esses 5 dias de carnaval a partir de sexta, né? Aqui no 15º Batalhão, sem nenhuma transcorrência. A gente torce para isso. A nossa meta é que seja 0 crimes e vamos correr para que isso aconteça. Com relação às rodovias, a dica, R. Santos, para os motoristas que vão pegar a rodovia para esse período de carnaval, às vezes vai sair de Patos de Minas para ir para a capital mineira, que é Belo Horizonte, um grande destino dos foliões. A dica é não ingerir bebida alcoólica e pegar o volante, né? Sim, nós teremos policiamento especializado também, policiamento especializado de rodoviária, ele também estará atuando. E principalmente na fiscalização das pessoas que insistem em cometer infração de beber e pegar o volante. Então é importante ressaltar que existirá pontos de fiscalização tanto no 15º Batalhão, na área do 15º Batalhão, como em todas as estradas de Minas Gerais. Então, a gente orienta que o cidadão vai fazer uso de bebida alcoólica, então ele faça somente no local onde ele está, dê preferência em ir com transporte público,
acione aí os transportes existentes para que ele possa fazer e que ele não assuma direção de modo algum após ter ingerido bebida alcoólica. A Polícia Civil de Minas Gerais concluiu o inquérito sobre a causa da morte de Camille Priscila Fernandes de Oliveira. A Camille, a gestante, estava em uma ambulância que saiu da cidade mineira de Sacramento para Uberaba em 10 de janeiro com quadro de hipertensão e crises convulsivas. O monitor cardíaco do veículo caiu na cabeça dela. Segundo as investigações da Polícia Civil, a causa da morte da jovem de 20 anos foi traumatismo craniano. Camille estava grávida de 7 meses e meio. Uma motocicleta foi apreendida pela Polícia Militar Rodoviária com indícios de adulteração no quilômetro 2 da MGC 462, em Patrocínio. A polícia constatou que a motocicleta Honda CG estava com o número do chassi suprimido, mostrando apenas parte da numeração, não portava placa de identificação e o número de motor também teria sido raspado, não sendo possível realizar a consulta dos dados no sistema informatizado para a checagem de origem e situação do veículo. Além disso, o condutor da motocicleta, de 40 anos de idade, não portava nem apresentou nenhum documento que comprovasse a origem do veículo que foi apreendido. O Corpo de Bombeiros de Patos de Minas registrou ocorrência de violento acidente envolvendo 4 veículos na tarde de hoje, no quilômetro 418 da BR-365. No local, as equipes se depararam com uma carreta bitrem, um caminhão-tanque com 6 mil litros de óleo diesel e 2 veículos de menor porte. A guarnição de salvamento realizou os trabalhos para conter o derramamento de óleo na pista para evitar outros incidentes. O tráfego no trecho ficou lento com a utilização de meia pista, continua assim. Portanto, é preciso ter mais tranquilidade, mais calma para quem vai pegar a BR-365 e passar por esse trecho. A situação das vítimas, o estado de saúde das vítimas não foi informado ainda pelo Corpo de Bombeiros. A seguir, o projeto quer fortalecer a indústria mineira e acelerar o desenvolvimento. Agentes de saúde e de combate a endemias pedem à Prefeitura de Patos de Minas regularização da profissão. E como fica a revisão da vida toda para as aposentadorias após pedido de suspensão do INSS? O INSS encaminhou ao Supremo Tribunal Federal o pedido de suspensão de todos os processos relacionados à revisão da vida toda das aposentadorias. Alguns especialistas acreditam que o STF não acatará a solicitação do Instituto. Em dezembro de 2022, o Superior Tribunal Federal validou a revisão da vida toda. A partir dessa decisão, os aposentados poderão usar todas as suas contribuições previdenciárias, até mesmo aquelas recolhidas antes do Plano Real, para calcular os valores de seus benefícios. Dentre os requisitos que nós podemos citar, o segurado ele tem que ter se aposentado na vigência da Lei 9876 de 1999, ou seja, de novembro de 99 até novembro de 2019, quando entrou em vigor a Emenda Constitucional 103. Então, esse é o primeiro requisito. O segundo requisito é que a pessoa ela não pode ter passado mais de 10 anos do primeiro recebimento do benefício previdenciário. Porque se já tiver passado mais de 10 anos desse primeiro recebimento, pode ter ocorrido a decadência. E ainda nós temos que verificar se eles possuem remunerações acima do salário mínimo anteriores à competência de julho de 1994. Estabelecidos esses critérios, aí é possível verificar ainda a possibilidade do cálculo. A Lei 9876 de 99, ela estabeleceu que os benefícios previdenciários terão seus valores, a renda mensal inicial calculada com base na média aritmética simples dos 80% maiores salários de contribuição a partir da competência de julho de 1994. E a revisão da vida toda, ela vem trazer a possibilidade de você incluir os salários também anteriores à competência de julho de 1994. O INSS fez um requerimento para o STF para que os processos sejam parados, enquanto não seja decidido pelo Supremo sobre a finalização da lei da revisão da vida toda. O INSS ele peticionou ao STF requerendo o sobrestamento dos processos que discutem essa matéria. O sobrestamento significa que os processos devem ficar parados, ou seja, não podem dar andamentos aos processos, não podem ter decisões, não podem ter aplicação imediata da decisão
enquanto não haja o trânsito em julgado da decisão do STF. Esse é o intuito do INSS, justificando o seu pedido na sua estrutura administrativa, na sua falta de servidores, no caos que se encontra hoje a estrutura administrativa do INSS. A advogada acredita que o STF não irá acatar o pedido feito pelo INSS. Porque as decisões do STF, quando são decididas em plenário, elas têm aplicabilidade imediata. Ou seja, não há necessidade de se aguardar o trânsito em julgado do acordo, da decisão exarada pelo plenário, para que a decisão comece a ser aplicada nas instâncias inferiores. Então, nós acreditamos, sim, na aplicabilidade imediata da decisão, que é o que já vem ocorrendo aí em várias decisões pelo país. A doutora Kenny orienta que os pensionistas procurem um especialista para que seja feito o cálculo da revisão da vida toda. Já foi declarado pelo próprio INSS que o sistema deles não está apto a esse tipo de revisão, que os segurados não vão conseguir fazer ainda na esfera administrativa. E o principal, antes de você entrar com um pedido de revisão, seja na esfera administrativa, seja na esfera judicial, que faça uma análise detida daquele benefício que foi concedido e refaça o cálculo, incluindo essas contribuições aí anteriores a julho de 1994, para ver se você realmente vai ter um aumento da renda, para que você não tenha uma surpresa desagradável aí com a decisão judicial. A FIENG apresentou hoje um conjunto de medidas e projetos para fortalecer a indústria mineira e acelerar o desenvolvimento do setor em Minas Gerais. É o Pacto por Minas, que foi apresentado ao governador Romeu Zema. O Pacto por Minas reúne um conjunto de medidas, sugestões e projetos para o desenvolvimento do setor produtivo. O estudo técnico é organizado em 4 eixos temáticos: ambiente de negócios, infraestrutura, sustentabilidade e capital humano. O documento aponta que um trabalhador brasileiro entrega 25% da produtividade de um colega que atua nos Estados Unidos, por exemplo. Essa queda de produtividade brasileira ela é endêmica e ela é um problema que já de longa data. O primeiro dele é justamente a qualidade da formação das pessoas. Nosso sistema educacional nacional sofre muito, ele é pouco eficiente, pouco eficaz. Eu estou falando da educação básica. E nós temos gargalos na formação profissional também. Basicamente, são poucas instituições que fazem formação profissional. E aqui o governador Romeu Zema inovou e criou o Trilhas do Futuro, que é o único projeto estadual desse porte, desse tamanho de formação profissional, e que vem ajudando a corrigir esse gap aqui no estado de Minas Gerais. Técnicos da FIENG entregaram o documento a secretários de Estado, gestores da Cultura, da Educação, do Meio Ambiente e da Secretaria da Fazenda conheceram mais detalhes das propostas. É um direcionamento que faz todo sentido. Vamos pegar o caso de infraestrutura. Nós queremos que todas as estradas estejam numa boa condição, que todo o estado tenha energia elétrica disponível em 24 horas para quem precisar. Vamos conseguir fazer essa entrega em 4 meses? Não. Mas eu tenho certeza que mais 2 anos, 1 ano, nós estaremos. Então, isso é uma trajetória. Nós temos que deixar claro que é um mapa a ser seguido, não é algo que nós temos aí um prazo para estar cumprindo, não. Agentes comunitários de saúde e de combate às endemias de Patos de Minas estão pedindo à Prefeitura a regularização da profissão. Vereadores intermediam essa negociação. A primeira audiência pública do ano de 2023 foi marcada pela discussão sobre a regularização dos cargos dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias. Uma audiência pública participativa, onde nós temos os próprios interessados, que são os agentes de saúde de endemias, temos aqui a Leonete, que é representante do Sind Saúde, nós temos nesse momento o advogado do Sind Saúde, o Dr. Vinícius, que está falando e apontando os pontos que ele diverge, dos apresentados pelo Executivo. Nós temos aqui representantes do Executivo, como secretário de Finanças e Orçamento, diretor de Finanças e Orçamento, procurador-geral do município. Temos também a participação dos vereadores aqui da Câmara Municipal de Patos de Minas. É o momento onde está sendo construído esse projeto, ele já foi lido pelo procurador, e alguns pontos onde se há a divergência, haverá
uma conversa, um diálogo para que se atinja o melhor ponto possível, para que possa atender a contento os agentes comunitários de saúde e também os agentes de combate à endemia. O Legislativo de Patos de Minas fez a mediação entre o Executivo e os agentes de combate a endemias. A participação do Legislativo é justamente fazer a intermediação, para uma posterior votação e aprovação do projeto aqui na Casa Legislativa. Então, através da audiência pública, possibilitou que o projeto fosse criado pelo Executivo e agora trazido à baila para o conhecimento de todos os interessados, são os agentes de combate à endemia e de saúde. Leonete Pires representa os agentes e diz que houve avanço no diálogo com o Executivo. O reconhecimento deles enquanto profissionais de saúde, o pagamento do retroativo do piso salarial deles e a criação do cargo, que o município estava devendo a criação do cargo desde 2006. Então, o município hoje propõe a criação do cargo. Houve avanços quando o município, por exemplo, chega aqui com a criação do cargo, que era uma preocupação nossa, eles criarem emprego público, que teria mais despesa para o município. Ele cria o cargo, isso já é um avanço. Tem alguns avanços, mas existem algumas preocupações que a gente vai pontuar junto com o nosso jurídico para a Câmara e para a gestão. A diretora do Sind Saúde espera que essa situação seja resolvida da melhor maneira possível e o mais rápido. O retroativo, por exemplo, os trabalhadores estão muito ansiosos para receber. O município propõe 6 meses para poder pagar, 6 parcelas, por causa de imposto de renda, essas coisas, e a gente está tentando o meio termo. Em instantes tem a previsão do tempo, o recorde nas exportações do agronegócio em Minas. Ipseng e IMA lançam editais de concursos públicos e competências emocionais para profissionais da saúde fecham assuntos do Congresso Mineiro de Ciências da Saúde. O desenvolvimento das competências emocionais fecharam o ciclo de palestras do 16º Congresso Mineiro de Ciências da Saúde do Unipan. As habilidades permitem estabelecer um ambiente de trabalho mais saudável e produtivo. A palestra do 16º Concisa de 2022, que foi adiada em novembro devido à paralisação nas rodovias, aconteceu para os alunos do Unipan. O tema abordado pelo escritor Rossandro Klingey foi sobre a importância das competências emocionais para os profissionais da saúde. A gente sabe que o mundo está mudando com muitas tecnologias. Para quem está acompanhando isso, inclusive deve ter ouvido falar do ChatGPT e tudo que está acontecendo em termos de inteligência artificial. O objetivo da gente é falar para os alunos da área de saúde aqui da universidade sobre a importância das competências emocionais do profissional de saúde. A diferença que a gente faz na vida dos outros é a forma como a gente emocionalmente age. Tem profissionais, tem vários médicos, enfermeiros, enfermeiras, fisioterapeutas, dentistas, psicólogos, enfim, tem muitas pessoas. Além dessa competência técnica que é tão essencial, é importante que você tenha competências emocionais. E do mesmo jeito que um músculo precisa ser treinado, as emoções também são passíveis, ou seja, elas também necessitam ser treinadas. O palestrante ainda fala da união do racional com o emocional. Aliás, essa separação de racional e emocional ela é meio para a gente entender de forma didática. Nós não temos como separar o racional do emocional porque eles estão imbricados, estão juntos. Nós tomamos decisões baseadas naquilo que a gente sente e, claro, tenta procurar fazer uma escolha baseada na razão, mas elas não são excludentes. Ser racional não é não ser emocional, ou ser emocional não é ser racional. As duas são basilares para que a gente possa ter em qualquer área da vida, como jornalista, em qualquer área da vida, a melhor forma de entregar para o outro profissionalmente aquilo que a gente tem de melhor. Para o presidente do Concisa, Elvésio, o Congresso possibilita um melhor aprendizado para os alunos por meio de trabalhos científicos. O nosso corpo discente tem a possibilidade, por meio dos congressos que o Unipan promove, de ter contato com palestrantes renomados de todo o país e, além disso, todos os congressos têm a proposta também do desenvolvimento e apresentação de trabalhos acadêmicos e científicos pelos próprios alunos. Então, a cada uma das edições são desenvolvidas atividades científicas e acadêmicas onde os alunos são os autores de todos esses trabalhos. Isso é de uma importância sine qua non para o desenvolvimento, para as habilidades, para as competências dos nossos discentes. Os alunos dizem que as palestras têm agregado o aprendizado na vida de cada um.
Eu acredito que é muito importante a gente sempre saber conciliar tanto o emocional quanto o racional, justamente porque isso faz parte do nosso dia a dia. Se a gente está com o emocional desequilibrado e não utiliza muito bem o racional, isso aí pode acabar afetando o seu desenvolvimento dos seus trabalhos, com sua equipe. Então, assim, eu acredito que o que foi falado da palestra hoje, isso serviu muito para poder acrescentar isso para a gente. Só tem a agregar, assim, para o nosso currículo, com essas palestras, esses temas relevantes que o Congresso traz. Acredito que todo mundo da área da saúde, né, tenha que passar aí por esse processo de adaptar e receber essas informações para a gente saber como que a gente vai lidar melhor no dia a dia. Eu acho assim que esses congressos, eles ajudam muito a gente, né, na nossa vida profissional, porque trazem temas, né, e uma visão diferente de algum tema específico que possa acrescentar no nosso currículo, né, e na nossa experiência profissional também. Agora vamos ao nosso giro de notícias desta quarta-feira. Começaram a ser pagos nesta quarta-feira os abonos salariais PIS/PASEP ano base 2021. O PIS é pago aos trabalhadores da iniciativa privada e recebem a partir de hoje os nascidos nos meses de janeiro e fevereiro. O PASEP é pago aos trabalhadores da iniciativa pública e nesta quarta começaram a receber os que têm final de inscrição 0. O calendário da liberação do PIS/PASEP segue até 17 de julho, de acordo com o mês de nascimento ou o final de inscrição. O valor do abono é até um salário mínimo e tem direito quem trabalhou formalmente por pelo menos 30 dias em 2021, com remuneração mensal média de até 2 salários mínimos. As exportações do agronegócio mineiro alcançaram 961 milhões de dólares em janeiro, com um crescimento de 6,3% em relação ao mesmo período do ano anterior, e atinge recorde para o mês com valorização das commodities. A receita de janeiro foi de quase $1 bilhão, o que significa um crescimento de mais de 6% em relação ao mesmo período do ano passado. É a nossa melhor performance para um janeiro desde o início da série histórica em 1997. A China ainda continua sendo a nossa principal compradora, mas já chegamos a 133 países a qual exportamos nesse mês de janeiro. Café, produtos florestais, carnes, o crescimento do complexo soja lidera os nossos embarques. Depois de quase 10 anos, o IPSENG publicou o edital para o concurso público. São 280 vagas para cargos de técnico, analista e médico de Seguridade Social, com salários entre R$ 1.077,84 a até R$ 5.358,06. As inscrições devem ser feitas de 17 de abril a 16 de maio pela internet no site www.legaleconcursos.com.br e o valor da taxa varia de R$ 50 a R$ 55. O IMA também lançou edital para concurso público com 132 vagas para as carreiras de fiscal agropecuário, médico veterinário e engenheiro agrônomo, fiscal assistente agropecuário, que exige ensino médio ou curso de educação profissional de ensino médio, e assistente em gestão de defesa agropecuária, exigido o ensino médio. Os salários variam de R$ 1.450 a quase R$ 3.280. As inscrições serão abertas em 17 de abril e podem ser feitas no site legaleconcursos.com.br. A taxa de inscrição custa R$ 36,25. A meteorologia prevê manutenção do calor e possíveis instabilidades em Patos de Minas e municípios vizinhos. Vamos conferir os detalhes na previsão do tempo. Previsão do tempo. A quinta-feira deve ser com calor e podem ocorrer pancadas de chuva isoladas na parte da tarde no Alto Paranaíba e Noroeste, segundo o IMET. A umidade relativa do ar registra 30%. Em Patos de Minas, previsão de mínima de 22 e máxima de 33 graus. Em Vazante, variação entre 23 e 35 graus. Em Monte Carmelo, de 21 a 32. Em Tiros, de 21 a 33 graus. E em Presidente Olegário, as temperaturas variam entre 22 e 34 graus nesta quinta-feira. Daqui a pouco aqui no News, condições ruins de tráfego na BR-365 provocam prejuízos e reclamações. Ponte é demolida para a canalização de trecho no córrego do Monjolo. E o TRE de Minas julgou procedente o pedido do Patriota para perda de mandato do vereador João Marra.
Na semana passada, o DENIT informou que concluiu o processo de licitação de 43 milhões para contratar a empresa que vai realizar o serviço de manutenção da BR-365 entre o trevo de Santana de Patos de Minas e o entroncamento com a BR-040. Mas, enquanto isso, as condições da rodovia continuam provocando prejuízos diversos e também muitas reclamações. Um ponto da rodovia 365 estava com um sistema de pare e siga. A interdição parcial era para reparos feitos pelo DENIT. Dezenas de caminhões tiveram que ficar parados, aguardando parte do trânsito ser liberado. Mesmo com alguns reparos, o problema ainda não foi resolvido e não é suficiente para a rodovia, que é bastante extensa. Esse negociador de gado passou pela primeira vez na rodovia e ficou com medo da situação da via. Ele é do norte de Minas. Não tá muito legal, não. Muito buraco, muito atrito. Entendeu? Tá precisando de uma reforma boa nessas estradas aí, viu? Quase cortou o pneu. Tá ruim demais. Infelizmente, a rodovia não tá devagar mesmo. Essa veterinária, que trabalha em algumas fazendas da região, diz que a situação da 365 é perigosa. O carro já estragou, esses dias mesmo eu tive que trocar o amortecedor, porque o carro caiu num buraco na rodovia e eu tive que trocar o amortecedor do carro. Não tem como estar, não. E a gente sair, não tem hora de sair, é de madrugada, é qualquer hora, é à noite. E tá bem perigoso. Os caminhoneiros que passam pelo trecho mais crítico da rodovia confessam que os buracos têm causado prejuízos. Péssima. Pior possível. Já estragou o caminhão alguma vez? O cara também estourei um pneu. O que você acha que tinha que fazer? Recapear toda, né? Paga pedágio caro, pelo menos recapear vai ficar lisa, né? Ó, tem que arrumar, né? Porque a chuva tá acabando com tudo. Andar aqui tem uma dificuldade danada. A gente tem horário para chegar, tem horário para cumprir, aí não tem como a gente cumprir o horário, né? E aí tem que andar mais devagar, porque a rodovia tá ruim. Tem que andar devagar, porque senão você quebra o caminhão, já fica estoura pneu, vai mola, vai tudo, aí fica pior. Com a rodovia BR-365 em péssimas condições, nem sempre o motorista consegue chegar ao seu destino final. Quem mais sofre com toda essa situação são os caminhoneiros que precisam utilizar a via para o escoamento de grãos e outros produtos. O motorista, dono desta caminhonete, foi criativo, aproveitou o momento e construiu uma borracharia móvel. São vários atendimentos por dia. Neste exato momento, ele atende um caminhoneiro que vinha de Serra do Salitre com destino a Patos de Minas e que, ao passar em um buraco, acabou estourando um dos pneus. Um prejuízo que pode ultrapassar os R$5.000, já que foram 2 pneus até o momento. É da Serra do Salitre. Aí como não tinha borracheiro perto, tinha que acabar de chegar até aqui. Tá difícil essa rodovia daqui até lá? Tá demais, é buraco demais, né? Na verdade, é buraco não, né? Buraco é pequeno, né? Tá bem grande esses buracos, né? Rapaz, falar a verdade, tem serviço demais. Por causa da buraqueira, tá difícil. Todo dia, na média de 10, 15, até 20 serviços por dia. Só de buraco. Mas passa dentro dos buracos, pneu estoura. Eu tenho que dar o socorro. Descansar, tem que dar socorro. Às vezes vai descansar, a gente tem que ir lá e dar o socorro. É difícil, não é fácil não, tá bem difícil essa rodovia aqui. Quando o trânsito não deixa o motorista na mão, ele acaba tirando a vida. No dia 31 de janeiro, 4 pessoas morreram na rodovia e os buracos na pista podem ter sido motivo do acidente após o motorista ter desviado de um buraco. O carro bateu de frente com o caminhão. E diversos acidentes são registrados todos os dias. Em nota, o DENIT informou que o pregão eletrônico para a contratação de empresa que ficará responsável pela manutenção, conservação e recuperação da rodovia 365 aconteceu no dia 26 de janeiro. O departamento esclarece que, atualmente, está na fase de análise de propostas. Após a validação da definição, a empresa vencedora, a licitação deve ser homologada pela autarquia e os recursos liberados para o início das obras. A previsão de homologação é na próxima semana. Na sequência, é emitida a ordem de serviço, que sai quase que imediatamente após a assinatura do contrato. Logo depois, a contratada poderá se mobilizar e trabalhar na recuperação da rodovia. Estão previstas a recuperação das erosões na pista, bem como os serviços de tapa-buraco. Uma ponte de concreto foi demolida na manhã desta quarta-feira na Avenida Fátima Porto. A retirada do acesso faz parte das obras de canalização em parte do córrego do Monjolo. O início de uma das obras mais importantes de Patos de Minas,
que já é aguardado há 10 anos, foi realizado com a demolição de uma das pontes que, segundo estudos, causam maior risco de alagamento. Para isso, o trânsito está completamente interditado nos dois sentidos da Avenida Fátima Porto, no trecho entre as ruas Guaíra e Guaraci. A Avenida Piauí também está fechada entre a Rua Cônego Getúlio e a Avenida Fátima Porto. E a Rua Guaíra, no trecho que dá acesso à Avenida Fátima Porto. Já os veículos de grande porte, como ônibus e caminhões, precisam fazer o desvio antes. Eles estão sendo orientados a desviar pelas avenidas Paranaíba, para quem segue sentido Avenida JK e Cruzeiro do Sul, para quem vai para o centro da cidade. Hoje, a partir das 5 horas da manhã, a equipe do trânsito já estava aqui no local fazendo todas as intervenções, fazendo todas as sinalizações para que a gente desse início às obras. É uma obra que tem um processo gradativo. Hoje a gente inicia fazendo a remoção da capa asfáltica aqui com a escavadeira, fazendo toda a limpeza desse material asfáltico. Amanhã a gente entra com a escavadeira e o martelete hidráulico para fazer a remoção completa da ponte. E isso deve durar aí em torno de alguns dias, uma vez que é uma ponte que tem bastante concreto. A canalização do córrego do Monjolo servirá para sanar os problemas de alagamentos na região causados pelo grande volume de água que desce pela avenida. O córrego não vai ser tampado. Estudos mostram que, com a canalização do córrego, os problemas podem ser sanados nos próximos anos. A gente vem aí por vários anos, em momentos de chuva, com vários transtornos para toda a população de Patos, e foi exatamente isso a proposta desse projeto, evitar os transtornos. Então a canalização vai evitar que esse tipo de problema volte a acontecer aqui no município de Patos de Minas. Por causa dos desvios, a Secretaria de Trânsito de Patos de Minas pede paciência, cautela e muita atenção nos próximos dias. Em cada etapa a gente vai ser interditado um trecho. Então os desvios eles estão bem sinalizados, a equipe de trânsito está orientando em todos os sentidos, né? A gente conta com a sinalização tanto para veículos leves, né, antecipada, e tanto para caminhões, né? Como aqui a região tem um declive aqui acentuado, então alguns caminhões não subiriam, a gente já antecipou esses desvios, tá? Isso é necessário temporariamente durante a obra, né, já que a via vai permanecer interditada. A Secretaria garante que após o término das obras, a avenida também passará por um processo de melhoramento de fluxo através do Plano de Ação Imediata de Trânsito e Transporte. A avenida é de importante atividade para a cidade, de importante distribuição no fluxo viário também, né? E com o PAIT, a gente vai distribuir melhor a orientação das avenidas. A gente vai tanto sinalizar melhor, como distribuir melhor o fluxo. Então, isso com certeza vai gerar um impacto bem positivo para a cidade. De acordo com o chefe do Executivo, Luiz Eduardo Falcão, a obra será dividida em 2 etapas, sendo que nesta primeira, 12 milhões de reais advindos do governo do estado e da mineradora Vale serão usados na canalização da Fátima Porto. Logo em seguida, na segunda etapa, terá ajuda de Ludmila Falcão, esposa do prefeito de Patos de Minas, que hoje é deputada estadual. Ela usará as primeiras emendas parlamentares para concluir a obra, de acordo com Falcão. Hoje nós temos todos os recursos programados, 11.600.000 aqui para essa etapa, e para a próxima etapa a gente tem também uma tratativa já firmada com o governo do estado, com a deputada estadual também, Ludmila Falcão, que já vai destinar suas primeiras emendas para a gente fazer até o final lá na JK, essa canalização. Então acho que nós não teremos problema, até porque é a nossa grande prioridade. Se tiver que fazer uma coisa só, nós vamos fazer essa canalização da Fátima Porto. Além da canalização do córrego do Monjolo, o chefe do executivo disse que irá se concentrar também em outros pontos críticos de inundação de Patos de Minas. A gente tem também nos próximos dias início da obra de drenagem também, de escoamento da água da chuva, lá na Tomás Jaquino, na São Geraldo e também na Rua Caetés. São também obras importantíssimas e em locais que trazem muito transtorno também para a população. O TRE de Minas julgou procedente o pedido do Partido Patriota, que entrou com uma ação na Justiça para perda de mandato do vereador João Marra. O Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais realizou sessão de julgamento na tarde desta quarta-feira sobre a perda de mandato de João Batista de Oliveira João Marra por infidelidade partidária. A ação foi proposta pelo Patriota, alegando que o vereador de Patos de Minas teria trocado partido pelo PROS fora do prazo determinado pela lei. Na época, o vereador confirmou ao jornalismo da NTV que a mudança foi para concorrer ao cargo de deputado federal nas eleições passadas.
Na sessão de hoje, o TRE de Minas julgou procedente o pedido de cassação de mandato. Nós tentamos entrar em contato com o vereador João Marra, mas não conseguimos respostas sobre as medidas que serão tomadas por ele para recorrer da decisão. O vereador João Marra publicou em sua rede social, no Instagram, né, uma mensagem falando sobre este momento. No texto que está aí na sua tela, ele agradece, né, as pessoas e fala sobre o julgamento desta ação que requeriu a perda de mandato. Ele coloca ali, não foi cassação, né, do seu mandato, ele enfatiza essa parte, pelo motivo de desfiliação do partido que foi eleito para filiação em outro. Infelizmente, ela foi procedente. Eu estou abrindo aspas aqui para o que ele escreveu. O João se disse muito triste, mesmo ciente de que sua decisão poderia desencadear nesse resultado, mas disse que fez com um pensamento positivo. Ele agradece os votos que teve, não fala se vai recorrer desta decisão aí, né? Ele tem esse direito de recorrer. Em conversa agora à tarde com um advogado, né, dessa área, né, do direito, a informação que a gente tem é que, e isso aí, entendendo o que diz a lei, é que após a publicação do acórdão pelo TRE, né, as partes podem então interpor embargos de declaração. Julgados os embargos, cabe recurso ordinário constitucional com efeito suspensão ou suspensivo, né, ao TSE, e que somente após o trânsito em julgado o vereador teria então o mandato cassado aí. João Marra não falou nessa mensagem aí publicada em sua rede social se vai recorrer desta decisão. Provavelmente irá, né, até porque é direito dele recorrer dessa decisão do TRE de Minas. Ele já anuncia essa decisão na Justiça Mineira, né, da Justiça Eleitoral Mineira, mas já agradecendo aí pelos votos, entendendo que teve aí o pedido, né, feito pelo Patriotas contra ele de infidelidade partidária, né, quando o João então se candidatou, fez isso, né, mudou de partido, segundo ele, para se candidatar a deputado federal, que foi aí nessas eleições próximas passadas, portanto. A gente vai continuar acompanhando esse caso. Eu consegui agora no início, depois do início do NTV News, falar com o João, né? Ele disse que não vai se manifestar, não vai dar entrevista nesse momento, mas quer falar, deve falar nos próximos dias sobre isso, e aí a gente vai questionar sobre essas questões relacionadas à sua busca, possível busca, né, de recorrer, né, dessa decisão dada hoje pelo Tribunal Eleitoral de Minas, o TRE, né, em Minas Gerais, ocorrida na tarde de hoje. Daqui a pouco a gente volta com o NTV News. A Câmara realizou audiência pública para analisar gastos do último quadrimestre de 2022. E você vai ver que incidentes com crianças acendem alerta para os riscos e cuidados. Os casos recentes de engasgos e outros incidentes com crianças acendem um alerta para os riscos que podem ser fatais. Um menino morreu essa semana vítima de queda em Patos de Minas. O engasgamento de bebês com até 1 ano de idade costuma acontecer com o leite materno. Em situações como estas, que podem ocorrer com qualquer recém-nascido, os pais devem manter a calma. Em Patos de Minas, o tenente Elias afirma que o Corpo de Bombeiros costuma receber mensalmente pelo menos um chamado referente ao engasgamento de bebês. Neste mês nós tivemos um caso atípico, né? Porque nós tivemos 2 chamados, né? Um em um dia, o outro no dia seguinte. Nos 2 casos, no primeiro dia era um bebê de 7 meses que ficou engasgado com leite. E a senhora que estava cuidando da criança ligou para nós passamos essas orientações por telefone, deslocamos até o local e tivemos êxito em desengasgar a criança, né? A criança voltou a respirar normalmente. Esse caso foi na última segunda-feira à tarde, e ontem à noite, na terça-feira à noite, nós tivemos um caso muito parecido também, com uma bebê de 49 dias apenas, era uma bebê de colo mesmo, bem pequena, que também teve problema com o leite. Ela estava amamentando esse bebê com leite e em determinado momento ela também se engasgou, né? E nós tivemos o mesmo procedimento, passamos as orientações por telefone, deslocamos a viatura até o local e também tivemos êxito em reanimar essa criança, né? Fazer com que ela voltasse a respirar. O tenente explica quais são as diferenças do engasgo parcial de um engasgo total.
A primeira coisa é verificar se a criança está chorando ou está conseguindo emitir algum som. Por quê? Se a criança chora ou se ela emite algum som, é um sinal de que as vias aéreas dela não estão 100% comprometidas, o ar ainda está passando por ali. Então, nesses casos, é manter a criança calma e levar até um atendimento médico. Agora, nos casos em que a criança não chora e não pronuncia nenhum som, é um sinal mais grave, é um sinal de que realmente as vias aéreas estão 100% obstruídas. Num caso de engasgo total, os pais devem acionar o SAMU pelo 192 ou os bombeiros pelo 193. Os pais ou as pessoas que estiverem no local, elas devem posicionar a boca dela nas vias aéreas da criança e tentar fazer 2 sucções, né? Então, aquela pessoa que está lá, ela vai tentar sugar, né? Ela vai tentar sugar e cuspir 2 vezes. Se isso não desobstruir as vias aéreas da criança, nós vamos mudar, né? A gente pega a criança dessa forma, apoia ela no nosso braço, né? De bruço, assim, a cabeça para baixo, e vamos dar 5 tapinhas nas costas dela, né? 1, 2, 3, 4, 5. Vamos virar ela novamente, né? Com a barriguinha para cima. E com 2 dedos vamos fazer compressões torácicas aqui no meio do peito da criança, né? 1, 2, 3, 4, 5. E eu vou repetir esse processo dos tapinhas e das compressões quantas vezes forem necessárias até as vias aéreas da criança serem desobstruídas ou até o socorro chegar ao local. Esse é o procedimento padrão. O pediatra Lucas Rodrigues de Castro relata que outro acidente doméstico recorrente que pode ser evitado é a queda dos bebês de camas. E uma das principais medidas é que os pais evitem de compartilhar a própria cama com os bebês. Pelas dificuldades do bebê, o bebê dorme muito mal nessa fase inicial da vida. Às vezes dificuldade com a amamentação, aquela questão da mãe ter que ficar levantando a noite inteira, os pais optam por colocar o bebê na mesma cama. E essa atitude, que num primeiro momento parece ser facilitadora, acaba por trazer vários prejuízos para a criança e aumentar muito os riscos de acidentes. Tanto em relação aos engasgos, porque o bebê ali que está mamando deitado ou que fica numa posição inadequada na cama, também os sufocamentos, porque pode ter um processo dos pais rolarem por cima do bebê ou o bebê se enforcar ali com o lençol ou edredom. E também a questão da queda da cama. Mas caso os bebês caiam, o ideal é levá-los urgentemente para um pediatra para uma avaliação. Sempre que um bebê cai da cama, o pai tem que observar, né, se o bebê teve sinais de alarme, né? Sinais de alarme a gente fala sobre vômitos, convulsão, sangramento, sangrou o nariz, sangrou qualquer coisa, sonolência excessiva. E a sonolência excessiva é difícil às vezes do pai avaliar, porque o bebê geralmente já está na hora do sono, o bebê já está dormindo. Então, se tiver dúvida a respeito dessa sonolência, a fala desconexa, o bebezinho não vai falar, mas uma criança maior pode falar e falar coisas sem sentido. Esse bebê sempre tem que ser trazido para avaliação. Bebês abaixo de 1 ano que caem sempre tem que ser trazidos para avaliação. Bebê acima de 1 ano, às vezes dá para observar, tendo cuidado com esses sinais de alarme. É preciso ficar atento com os cefalемatomas, conhecido popularmente como galos. Se tiver um galo muito grande na cabeça, mesmo que o bebê esteja bem, conversando, comendo, ele tem que ser avaliado. Muitas vezes ele vai precisar fazer um exame de imagem, uma tomografia. E é importante a gente lembrar aos pais que nem sempre esses problemas acontecem imediatamente na hora que caiu. Então, com qualquer queda, por 24 horas, esse bebê deve ficar em observação. Não necessariamente internado, mas tem que ficar em observação pelos pais, porque pode acontecer de ele cair, não ter sintoma nenhum e só 24 horas depois, só no outro dia, ele vir apresentar esses sintomas. Dicas importantes, né, que podem ajudar a salvar vidas, como a gente viu recentemente. Mudando de assunto, uma audiência pública para apresentação e análise dos gastos do município no último quadrimestre de 2022 foi realizada na Câmara Municipal nesta quarta-feira. Patos de Minas arrecadou 13,49% a mais do que estava previsto para o ano de 2022. A expectativa era que o município arrecadasse quase 684 milhões ao longo dos 6 bimestres do ano.
porém a soma foi de mais de 776 milhões de reais. Os dados foram divulgados pela Secretaria de Finanças e Orçamento durante uma prestação de contas do terceiro quadrimestre de 2022, realizada na Câmara Municipal. De fato, nós tivemos uma arrecadação boa, a gente não pode fugir disso, né? A gente está com uma economia crescente no município, nós fomos o quarto município com maior geração de empregos do estado de Minas Gerais. Isso, obviamente, reflete na arrecadação. Então, sim, o ano de 2022 foi um ano bom, tem permitido que a gente possa expandir alguns serviços, né, à população, mas também alguma parte disso vem em função da gente ter tido uma alta inflação no ano de 2021, que parte desse reflexo aconteceu somente no ano de 2022. A Comissão de Finanças, Orçamento e Tributos da Câmara Municipal é presidida pelo vereador Carlito, que afirma estar satisfeito com a prestação de contas. Realmente nós tivemos um ano muito bom. As arrecadações que foi prevista, uma grande maioria se superaram as previsões e os índices de obrigatoriedade das prefeituras tem que cumprir, tanto da lei de nota fiscal quanto dos índices gasto com pessoal, essas coisas. Realmente foi um dos anos mais que teve uma folga, sabe? Então, assim, devido à arrecadação ter sido uma arrecadação boa, eles ficaram numa situação muito boa. Então, a gente espera que 2023 possa acontecer um ano bom igual foi 2022. Um dos parlamentares a abrir questionamentos durante a audiência pública foi o Vitor Porto, do Partido Cidadania. Se a gente for pensar num bolo, a parte maior é da União, a parte metade é do Estado e a outra do município, que fica pequenininha. E aí eu estava conversando com ele que existem alguns pontos de algumas secretarias que a gente precisa melhorar a gestão e a gente conseguir mais dinheiro da União, mais dinheiro do Estado, e aqui dentro do município a gente precisa ouvir a população e entender se, por exemplo, a gente pode cobrar multas de trânsito, que forma que precisa ser cobrada, multas de lotes vagos, enfim, a gente precisa contribuir com isso, ouvir aquilo que a população está querendo e a gente atender as reais necessidades da população. Para Vitor, uma das áreas de grande complexidade que precisa de maior atenção orçamentária em 2023 é a saúde. Existe o faturamento do próprio paciente, o hospital faz faturamento, ou seja, quando se acontece isso, o município fatura os pacientes. O que significa isso? A pessoa está indo lá no posto de saúde, está fazendo o cadastramento, o posto de saúde está cumprindo metas, então aí sim a União vai fazer repasses. Ou seja, maioria das vezes que acontece no município, o município tem que chegar e colocar dinheiro, tem que colocar investimento dentro da saúde. Por quê? Porque existem muitas pessoas doentes e precisam ser atendidas. Então, teve uma arrecadação sim maior? Sim teve, exatamente nesse quadrimestre de 2022. Porém, a gente precisa melhorar toda essa gestão, tornar ela mais eficiente, buscar mais dinheiro da União e do Estado para melhorar toda a estrutura que precisa ser melhorada. 41% das despesas municipais foram empenhadas para a saúde, 23% para a educação, 10% para a administração pública, 8% para o urbanismo, 5% para a assistência social e outros 5% para transportes. Além disso, 8% foi designado para as demais funções. O que nós estamos procurando fazer é fazer um investimento onde de fato está sendo necessário, né? Reformando os espaços públicos, nós estamos fazendo novas obras, né? Novas UBSs que tem algumas em programação para serem feitas, escolas, creches. Então o município tem feito essa ação de modo a retornar, de fato, como eu disse antes, esse recurso que a gente consegue por meio da arrecadação para o nosso cidadão. E aí a transparência é sempre muito importante, né? Porque estamos falando de recursos públicos, estamos falando de dinheiro do povo, né? Do dinheiro do imposto do contribuinte. Então tem que realmente ter sempre muita transparência. O NTV News termina aqui. Volta amanhã às 19 horas. Obrigado pela companhia. Até lá.